Vamos começar? Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, Centro Espírita Caminho da Luz, uma casa de amor e caridade. Sou Marcelo Miranda, sou voluntário. Gostaria muito que vocês recebessem um grande abraço, regozijando de alegria de estar nesse momento especial com vocês. Hoje nós temos a palestra do nosso querido irmão, o Iago Teodoro, o exemplo da renúncia, Jerônimo Mendonça. É isso mesmo, Iago? Seja muito bem-vindo, tá? Que Deus ilumine você ao passar a sua mensagem, no momento que você vai nos trazer o brilho da luz, da beleza, das mensagens do Cristo, o nosso Consolador. Aos queridos irmãos que estão aqui, vocês é a primeira vez? Não, né? Na terça-feira? Na terça-feira é a primeira vez, né? Ah, então, porque um rostinho assim que a gente vê diferente, a gente já, opa, tem gente nova chegando na casa. Mas que bom você estar aqui na terça-feira, tá? Se precisar de atendimento fraterno, tem o Pedro e a minha querida amiga Tarsília. Tarsília, tudo bem? Bom, vamos aos anúncios. Gostaria de pedir a gentileza de colocar seus celulares no modo silencioso ou desligado. Isso ajuda a manter a harmonia necessária ao tratamento espiritual realizado nesse ambiente. A partir do momento que nós já passamos pela recepção, já estamos em tratamento. Pedimos também aos frequentadores que vêm de carro ou moto não estacionar na frente das garagens. Isso evita transtorno, reclamações de nossa vizinhança. Contamos com a colaboração de todos. Campanhas permanentes. Temos a campanha do quilo, arrecadação de alimentos e itens de higiene pessoal para compor as cestas distribuídas às famílias assistidas pela casa. Temos também a campanha do bazar. Estamos recebendo roupas, calçados e utilidades domésticas em bom estado. Temos também campanha de latinhas. As doações devem ser entregues diretamente em nossa secretaria. Desde já, a casa agradece. Atenção, queridos tarefeiros do Caminho da Luz. Estamos precisando de voluntários para aplicação de passe, recepção no salão e atendimento fraterno. Interessados em ajudar, inscrevam-se em nossa secretaria. Grupo Renascer Ricardo Vinícius, apoio psicológico aos dependentes químicos e seus familiares. Toda segunda-feira, a partir das 18h45, coordenado por Edith, a nossa querida psicóloga. Aos queridos irmãos presentes e os irmãos também que estão nos acompanhando nas mídias sociais. Siga a Caminho da Luz no Instagram, @a Caminho da Luz VR, tudo minúsculo. E garanta o seu ingresso para a palestra do Jacobson Trovão, que acontecerá no dia 2/8, às 19 horas, no Teatro Febre, em comemoração, né, ao nosso aniversário da nossa casa. Uma palestra maravilhosa. Aqueles que queiram ainda participar, a gente pede para acessar o Instagram e clicar no link, tá? apptuts.bio/a Caminho da Luz VR, para ser direcionado à plataforma digital e garantir o seu ingresso. Não perca o momento, os irmãos que estão nos assistindo, os internautas. Vai ser um momento muito especial, tenho certeza, e único, essa presença, que a gente pode dizer assim, do Jacobson Trovão na nossa cidade. Aqueles que estão presentes aqui, que tiverem alguma dúvida, pode ir na secretaria, pode fazer, né? A inscrição pode pegar direto o convite, tá? Para vocês também, queridos irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento na mídia social. Pode vir aqui também e ir até a nossa secretaria e pedir os ingressos. Mais uma informação importante. Convidamos vocês a participar dos estudos realizados em nossa casa. Sistematizado da doutrina espírita, quarta-feira, a partir das 19h45. Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho, NEP, também quarta-feira, às 18h30.
Estudo das obras de André Luiz, quarta-feira, a partir de 18 horas e 15 minutos. Aprofundada doutrina espírita, quarta-feira, 19 horas e 45. A quarta-feira aqui é uma escola, né? Um educandário do espírito. Então, aqueles que querem estudar a doutrina, aqueles que querem se aprofundar na mediunidade e conhecer essa doutrina esclarecedora, bondosa, maravilhosa, e o estudo também do nosso Evangelho, vem estudar conosco. Temos aqui também uma aprofundada mediunidade, isso já é na segunda-feira, a partir de 18 horas e 30. Inscrições e informações na nossa secretaria. Escola de Evangelização Maria Estela, todo sábado de 15h30 às 17 horas e 30. Nesse horário temos também o grupo de paz. Enquanto as crianças estão na evangelização, os pais têm atividade aqui. Estamos de férias, né, Iago? Volta dia 9 de agosto. O Iago é um dos nossos facilitadores, professores. De qual turminha, Iago? Segundo ciclo, 9, 10 anos. É muito bom trabalhar com criança nessa idade, né? Eu tive a oportunidade também de dar evangelização lá no Missionários da Luz, um centro maravilhoso. Eu trabalhava também com criança nessa idade. É ótimo. Participe, evangelize e coopere com Jesus. Agora eu vou pedir para o meu querido irmão Pedro para harmonizar nossos corações, para dar início à nossa palestra. Por favor, por gentileza, Pedro. Obrigado, Marcelo. Bom dia, boa noite a todos e todas. Vamos fazer aqui uma leitura para a harmonização do ambiente do livro Vinha de Luz, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. É a lição 114, O Quadro Negro. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Jesus, João, capítulo 16, versículo 4. Referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhe os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro dedicado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isso mesmo o que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente de bons amigos? O Pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes. Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas, somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico, e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caracteres de luz o que aprendestes do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro, que vos pede o giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Bom, o Emmanuel nos fala nessa lição, ele nos fala acerca dos nossos problemas, né, das dificuldades que a gente enfrenta nas nossas vidas e que sempre, geralmente, a gente tem o apoio de amigos, de parentes. Ele faz uma analogia com a escola, né, na qual a gente aprende e, às vezes, tem a ajuda dos professores, às vezes, aquela colinha básica, né, dos colegas de turma. E aí ele faz a analogia do quadro negro, que da mesma forma que
às vezes, quando a professora na escola te chama ao quadro negro e aí você não tem ajuda de ninguém, é só você e o quadro, na vida a gente vai ter momentos desse tipo, em que a gente não vai ter uma ajuda de ninguém, pelo menos dos encarnados, né? E é aí que a gente deve elevar o nosso pensamento, a gente deve tentar seguir o que o Evangelho nos faz, a gente deve tentar fazer a nossa reforma íntima, tentar se manter conectado sempre com o bem, porque é uma forma da gente conseguir, muitas vezes, sair dessas situações que, a princípio, a gente não vê saída, mas após uma oração sentida, os caminhos acabam se abrindo e a gente consegue passar por mais aquele obstáculo. Eu vou passar agora para o Marcelo para fazer a oração. Obrigado, querido irmão Pedro. Queridos irmãos, vamos pedir para Jesus, o verdadeiro oleiro, que Ele possa nesse momento preparar o vaso, que é nossos corações, com a pureza, com seu amor, para que estejamos preparados para recebermos as mensagens divinas de seu mensageiro, o Iago Teodoro. Que a gente possa, Senhor, através da mensagem, dessa doutrina maravilhosa e bondosa, a gente possa depois compartilhar com amor, com conhecimento e com a caridade. Os conhecimentos para auxiliar aqueles que necessitam da mensagem divina. E assim, Senhor, agradecemos a sua preparação, agradecemos, Senhor, o auxílio da espiritualidade que nos tece o bem com tanto amor, e que possa nossos corações hoje regozijar vida e alegria com conhecimento, que nosso vaso, que a nossa vida, ele seja repleto nesse momento de felicidade, de amor, para que possamos compartilhar com nossos familiares, com as pessoas que amamos e também, Senhor, com nossos opressores. Aos nossos opressores, a gente possa envolvê-los também com amor, como Jesus fez com todos nós, pois somos irmãos e somos filhos de Deus, com a sua justiça, com o seu amor e com a sua bondade. Obrigado, Senhor, por esse momento, por tudo que tem feito e realizado em nossas vidas. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus. Iago, a palavra é sua, querido irmão. Isso. Valeu, deu altura para você, que você é alto, né? Boa palestra. Caros amigos, tá longe, não tá não? Som. Agora sim. Caros amigos, caros colegas, boa noite para todos. É sempre com grande alegria que retornamos ao caminho da luz, casa em que fomos recebidos durante a mocidade, para falarmos a respeito daquilo que faz bastante sentido para os nossos corações, aquilo que se destaca no nosso interior, aquilo que reflete as intenções mais puras que um espírito pode carregar. Nessa busca espiritual, por meio da reforma íntima, em transformação pessoal, em abnegação, em renúncia dos próprios vícios, dos próprios defeitos, para que retornemos ao nosso Pai um dia, retornemos aos braços do nosso Criador. É claro que, dentre dos vultos que se encontram na história do movimento espírita brasileiro, temos muitos que se destacam. O próprio nosso amigo recém-desencarnado Divaldo, que fez um trabalho incrível durante a sua jornada como corpo espiritual aqui na Terra, coordenando os trabalhos da Mansão do Caminho e dando palestras pelo Brasil. Quantos espíritos modificados os quadros estabelecidos por Divaldo realizaram? Quantas oportunidades saíram das suas mãos caridosas e calejadas de renúncia a si próprio, ao benefício do próximo?
E como não abordar, falando de Divaldo, do nosso querido Chico, que renunciou a uma vida para um trabalho digno, brilhante, fundamental para que nós estejamos reunidos aqui nessa noite hoje. Psicografando mais de 500 livros pelas suas mãos abençoadas e pela coordenação do seu mentor espiritual, Emmanuel. Quanta riqueza nós devemos a esses espíritos que renunciaram a si próprios para que nós pudéssemos usufruir daquilo que eles deixaram. Quanto de conhecimento nós já resgatamos nas obras que eles deixaram aqui para nós, para que nós leiamos, e que agora dentro de nós mesmos praticamos a reforma íntima, colocando em prática tudo aquilo que foi escrito. As lições de Emmanuel, nos seus romances, 50 anos depois, há 2000 anos, Ave Cristo, Renúncia. E nessa obra fundamental para o movimento espírita brasileiro, nós temos a importante figura de um espírito feminino que se encontrava em esferas mais altas de Sírios. Não necessitando mais reencarnar, pois a sua transformação interior já havia sido tão grande que dispensava o contato com a matéria que nós ainda necessitamos. Esse espírito, então, renuncia da posição que estava para reencarnar numa jornada que talvez, se parássemos para pensar, muitos de nós não aguentaríamos. O sofrimento, a dor, o desespero que assolaram o coração de Alcione nos chama a atenção. Para ajudar aquele espírito Pollux, que se encontrava numa situação talvez bem pior do que a da própria Alcione, eles agora reencarnariam num contexto do século XIV, sob o reinado de Luís XIV. E nesse contexto, o Padre Carlos, representando a figura masculina daquele espírito que já havia caído várias vezes em meio às missões do sacerdócio, o espírito Alcione dá todo o suporte emocional e mental para que aquele espírito resista e persista e não caia nas dores que o seu passado já o perseguiu. Porque se pararmos para pensar, quantos ciclos os nossos defeitos fazem com que nós renovemos os nossos erros? Porque vai dizer o próprio codificador, se quer saber quem foi em vidas passadas, olhe para você agora e observe as suas más tendências. Aí terá a sua resposta. E o próprio Espírito Emmanuel, que foi o seu próprio avô no livro há 2000 anos, sendo Públio Lentulus em uma encarnação, na que lemos no livro, e havia sido o seu próprio tataravô em encarnações passadas. Ele próprio caiu em situações semelhantes, ainda no Senado romano, tendo a caneta do chefe, a palavra final em muitas situações, e podendo evitar a crucificação do governador espiritual do orbe. Estava nas mãos dele. Mas, talvez pelo orgulho, talvez pelo vínculo ao materialismo,
O próprio Espírito Emmanuel, na sua época de romano, caiu. E se pensarmos que temos nas nossas mãos a possibilidade de rompermos esse ciclo, de inúmeras reencarnações em que cometemos os mesmos erros. Por amor àquele indivíduo, por amor puro, por dedicação a quem se ama, pela renúncia em si, a si próprio para ajudar o outro. Alcione aceita essa missão de ajudar o Padre Carlos a finalizar o seu sacerdócio, concluindo ali, com a ajuda do Padre Germano, tudo o que fora necessário para que aquela encarnação, repleta de dor, repleta de angústia, tivesse um final benéfico para aqueles que se encontravam naquela relação espiritual. Às vezes, nos falta esse cuidado, de talvez parar de olhar para as próprias dores e observar que o outro pode estar sofrendo ao nosso lado e nós não estamos movendo um palheiro para ajudar. Mas como assim? Se Jesus ajudou a todos os que chegavam para Ele e procuravam a ajuda do Príncipe da Paz. Mas como assim? Se o Mestre dos Mestres viveu e morreu, amando do início ao fim da sua encarnação na Terra, nós insistimos em pegar o caminho inverso do que foi estabelecido por Ele. Ainda em muitas situações, deixamos de ajudar, porque achamos que nós merecemos mais do que os outros. Talvez a renúncia a nós próprios, ao nosso ego descontrolado, ao apego a tudo que está estabelecido no campo das formas, nos leve a termos escolhas usando mal o nosso próprio livre-arbítrio. Mas um espírito que se encontrou entre nós, no Brasil, nos mostra que nem mesmo a imobilidade, que nem mesmo a falta de visão poderia freá-lo de transmitir amor com as palavras que proferisse. Jerônimo Mendonça, nascido em Ituiutaba, Minas Gerais, teve a sua infância normal, como uma criança comum que se divertia andando pelos montes de Minas, escorregando por aquelas montanhas, colhendo frutas nas árvores próximas de sua residência. E como não recordar do trato que ele dava na bola de futebol, um esporte que tanto amou durante a sua juventude. Sofrendo o choque de uma morte na família, ele que anteriormente se encontrava na igreja presbiteriana, acha que aquelas respostas que o pastor proferia na tribuna não eram suficientes para justificar a morte da sua querida vozinha. A morte daquela senhora que só fez o bem, que ele observava só transmitindo amor,
só transmitindo afeto aos seus netos queridos, sofrera a dor da morte e o deixou desamparado, sem expectativas e sem respostas para tudo aquilo que tramava no seu coração. Mas a doutrina espírita, a santa doutrina espírita, o permitiu dar esse passo, assim como permite a nós todos a compreensão aberta em cada caractere do Pentateuco kardeciano. É luz no nosso caminho, que nos mostra novas possibilidades, que nos mostra que quem já esteve conosco aqui e partiu, não morre, se encontra vivo, se encontra plenamente vivo. E por isso, por essa razão, nós podemos amar bastante. Principalmente aqueles mais caros, que nós trazemos no fundo do nosso peito e que marcaram a nossa existência e que gostaríamos de encontrá-los um dia. Porque a resposta é simples. Nós nos reencontraremos com quem nós amamos. Pode escrever. A doutrina espírita, então, nos traz esse consolo. Pode acreditar. E esse conceito entrou no coração de Jerônimo, que, seguindo os trabalhos daqueles que o orientavam numa casa espírita, depois de muito tempo participando das campanhas de quilo, servindo as sopas, estudando, abrindo o Evangelho, comparando com as questões do Livro dos Espíritos, compreendendo não só as respostas dos espíritos superiores, mas principalmente observando cada pergunta. Nós estudamos as respostas, mas a perspicácia de Kardec ao perguntar todas aquelas 1019 perguntas tem que nos chamar a atenção. Tem que nos mostrar que nós devemos indagar. Se eu me incomodo tanto com o que o outro faz, será que o problema não está em mim? Será que não sou eu que devo parar de fazer aquilo, ou de parar de me incomodar? Porque o outro tem o livre-arbítrio dele? Porque nós gostamos de apontar defeitos, mas muitos nos aguentam sem reclamar nenhuma palavra. E nós não nos damos conta disso. De todas as bênçãos que recebemos no dia a dia. De tudo que é preciso para que nós tenhamos coragem para nos modificarmos e seguirmos em frente. Porque vale a pena nos modificarmos. Porque vale a pena a reforma íntima. E não pense que vai ser fácil olhar para um espelho e ver todos os defeitos que nós temos. Não vai ser fácil. Mas é necessário. Olhando a cruz de Jesus no passado, já nos emocionamos, já choramos com aquela figura. A doutrina espírita nos move a praticarmos, porque o conceito já está estabelecido nas nossas almas há milênios.
mas o trabalho tem que ser feito. O trabalho no bem merece a nossa ação, merece a nossa renúncia, merece que apliquemos horas em benefício ao próximo, em benefício à nossa casa espírita. Porque se o trabalho dignifica o homem, o trabalho em benefício ao próximo dignifica o espírito. E nós vemos indivíduos sem saber o que fazer com a própria vida. Tem depressões que não sabe de onde vêm. Mas às vezes, o problema está no medo de olhar a si próprio. É claro que a terapia tem que ser aplicada. É claro que às vezes a medicação psiquiátrica tem que ser aplicada. Mas em muitos casos, vai depender do enfermo a vontade de melhorar, se modificar e seguir em frente. Porque depende de nós, a nossa própria cura. Já terceirizamos e muito com as indulgências da igreja, em que pagaríamos valores e sairíamos dali abençoados, sem pecados. Essa verdade já não nos pertence. E seguindo em frente, Jerônimo começou a dar suas palestras. Começou a usar a sua voz carinhosa, abençoada, para motivar aqueles que se encontravam na plateia. Usou o seu conhecimento, anos a fio, estudando, entendendo, para que muitos ali pudessem ser consolados. Até que, durante uma palestra, durante o seu próprio trabalho, na casa espírita, as dores começavam a se manifestar no seu corpo. O que viria a ser uma crise nos ossos e a sua fragilidade que desenvolveria mais tarde, uma artrite reumatoide, ele tinha os primeiros sintomas ali durante o trabalho. E às vezes nós trabalhamos achando que merecemos mais que os outros, porque as nossas mãos estão sendo usadas. Mas na verdade é o mundo espiritual nos dando a chance de sermos melhores utilizando o nosso próprio livre-arbítrio. Não seremos considerados automaticamente melhores porque trabalhamos. Não mereceremos mais do que os outros porque trabalhamos. Mas abraçaremos cada oportunidade como se fosse a última. Porque quem tem fome do amor não se contenta com pouco. Se contenta com seguir em frente, mesmo se as dores do caminho te abraçarem. Mesmo se te segurarem, a energia que vem do Cristo é muito mais forte do que isso. É muito mais forte do que qualquer sofrimento que nós sentimos. É muito mais forte do que qualquer pedra no nosso caminho. É muito mais forte do que qualquer lágrima que nós derramamos. E durante a sua trajetória, após a descoberta do seu problema nos ossos,
Jerônimo Mendonça foi tendo a sua mobilidade reduzida. Passou das muletas para uma cadeira de rodas. Das cadeiras de rodas, passou para uma maca. E quem disse que a imobilidade parou este homem? E às vezes, nós paramos num sinal vermelho e reclamamos por não poder seguir em frente. E às vezes, nós quebramos uma parte do corpo que vai se regenerar daqui 30 dias e nós reclamamos. Esse homem não cessou de trabalhar e ficou conhecido como o gigante deitado. Por todo o Brasil, proferiu palestras em instituições espíritas, nos mostrando que a renúncia a si próprio não é uma desculpa para ficarmos parados meditando, mas tem que ser um combustível que nos move para trabalharmos ainda mais. Como se não bastasse a dificuldade de locomoção, os momentos complexos, quando era necessário, pelas necessidades fisiológicas que todos nós temos. Se não fosse a possibilidade tirada dele de abraçar quem ama, porque já não tinha os movimentos dos braços, Jerônimo Mendonça se encontrou cego após um desenvolvimento de perda de visão. Esse homem cego, imóvel, não cessou o seu trabalho em nenhum momento. E talvez, em algum momento da sua vida, tenha se perguntado se ele era mesmo o coitadinho que todos o observavam e pensavam. Até que em um encontro com o Chico, ele com sangue no corpo, mas querendo muito ver o Chico, então seus amigos concederam aquela visita. E o Chico sempre nos surpreende. Ao invés de um olhar de piedade, observa o Jerônimo Mendonça deitado com uma coberta suja de sangue. O sorri para ele, cumprimenta, e diz: pessoal, ali está o Jerônimo, feito uma rosa vermelha. Então vamos cumprimentá-lo com cuidado, para que nenhuma pétala se solte da nossa rosa de amor. Sem o coitadismo que às vezes nós observamos. E às vezes aquela pessoa quer ser reconhecida, mas o olhar de piedade impede que ela tome a frente das próprias ações. Impede que ela siga um caminho já pré-estabelecido para ela, combinado antes no mundo espiritual. E sem cessar,
Esse homem inaugurou centros espíritas, visitou casas de caridade, e a sua mãe dizia: meu filho, você é o único deficiente aqui em casa, mas é o único que não para em casa. Porque ele tinha sempre um compromisso em ajudar alguém, em proferir uma palavra boa, porque a nossa língua é poderosa. E a nossa força para destruir alguém, nós sabemos onde fica. Mas se nós mudarmos o vetor de baixo para cima, temos a possibilidade de reerguer alguém. Assim como Alcione fez com Carlos, sua paixão, que guardou no íntimo, renunciou ao próprio amor para ajudá-lo em sua empreitada espiritual. E às vezes nós roubamos a felicidade de alguém. A pessoa chega toda feliz para te contar um caso, ou uma realização que ela teve na vida. Nós colocamos ela para baixo. Ou queremos contar o que aconteceu conosco sem observar e ouvir o que ela tem para dizer. Nós fazemos isso. Porque o nosso ego está descompensado. E este homem, ainda cego, imóvel, dado pelos médicos como causa perdida, em outro encontro com Chico. Vai desabafar sobre as suas dores. Chico, os médicos desacreditaram de mim. Disseram que minha vida está por um fio. E o Chico, que é o Chico, respondeu: Jerônimo, o Emmanuel está aqui do meu lado e está dizendo para você que quanto mais a gente trabalha, mais o nosso fio da vida engrossa. E nós estamos esperando o quê para dar esse passo? Para renunciar aos poucos de nós mesmos. Deixar 2, 3 horas reservadas para o trabalho no bem. Tantas oportunidades que nós temos aqui. O passe, a reunião mediúnica para quem estuda e quer seguir esse caminho. Encher as águas na sala do passe. A evangelização. Quantas abas estão abertas à nossa disposição? A própria palestra, a leitura da página, as opções são vastas. Resta saber se o nosso espírito tem vontade. Porque vão dizer eles próprios, os espíritos, na questão 909 do Livro dos Espíritos. Pergunta Kardec: pode o homem, por meio apenas da sua vontade, domar suas más inclinações? E os espíritos deixam claro: sim, e às vezes com esforços insignificantes. O que lhes falta
é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós têm vontade para mudar. Porque, como vai dizer o próprio Gandhi, que passou pela nossa terra, seja a mudança que você quer ver no mundo. Não é mudando o outro, porque ninguém muda ninguém além de si próprio. E essa síndrome do herói, que às vezes nós temos de querermos salvar a todos, e acabamos esquecendo de nós mesmos, pode se converter em problemas. Porque nós somos responsáveis pelas nossas próprias atitudes. Mas sobre o que o outro pensa, acha e faz, nós não temos esse controle. A não ser o pai e a mãe nos seus filhos. Esses têm poder. Mas na vida comum, cada um sabe de si. E se o outro te perturba, é você que tem que parar de se perturbar com o outro. E não esperar que ele mude. Porque se nós criamos expectativas, é claro que nós vamos nos decepcionar. Porque o outro não foi feito para nos servir. Porque o outro tem o direito de escolher o que é melhor para ele. Mas você, nós, temos a responsabilidade de nos melhorarmos. E muitas vezes o trabalho espírita pode ser uma mola propulsora naqueles que querem a busca pela reforma íntima. Lá você vai observar a dor dos outros, vai conviver com pessoas que te farão bem. E quando não te farão bem, vão te mostrar defeitos em você que você deve melhorar. Não o contrário. A renúncia, então, está aberta num cardápio. Basta que nós escolhamos. Às vezes dedicamos tanto tempo a coisas vazias como redes sociais. E aquele tempo poderia ser melhor empregado em benefício ao próximo. E não é por escolha nossa. E está nas nossas mãos, a encarnação nos foi dada por uma razão. Essa é a nossa melhor versão. Mas podemos sair daqui muito melhores. Basta que tenhamos ouvidos de ouvir e olhos de ver. Nesse exemplo de Jerônimo Mendonça, temos no movimento espírita um exemplo de renúncia e um exemplo de trabalho no bem. Nem a imobilidade foi capaz de parar de movê-lo. Sabem a força dessa contradição? Sabem o quanto esse espírito fez para que não cessasse o seu trabalho? Talvez é essa força dentro de nós mesmos que nós temos que buscar. E como não citar Paulo de Tarso? Um homem capaz de conversar com os espíritos mais inteligentes do seu tempo nas faculdades gregas. Um espírito capaz de entrar na Torre Antônia, uma unidade
política e administrativa do Império Romano e conversar de igual para igual com as maiores autoridades romanas do seu tempo. Um homem capaz de entrar nas sinagogas da sua religião e ter desdobramentos religiosos, de pensamentos profundos sobre a vida e Deus, nos mais sábios, com os mais sábios que frequentavam a religião hebraica, as sinagogas. E como se não bastasse, Paulo de Tarso ocuparia uma das 72 cadeiras dos maiores sábios do judaísmo. Gamaliel, o neto do grande sábio do judaísmo, Hilel, se aposentaria e escolhia Paulo de Tarso para ser o seu sucessor. Não como o nosso Supremo, que hoje é composto por 11, ele seria um dos 72 sábios. A esperança do seu povo, depositada em um homem. Acontece que um carpinteiro apareceria em seu caminho. O vaso escolhido não esperava por isso. Mas a figura do próprio governador espiritual do orbe, projetada na sua frente, o derruba do cavalo e o faz cego para que Paulo pudesse enxergar. Enxergar os erros que cometeu, enxergar o caminho inverso que ele caminhava, enxergar os defeitos e a teimosia que ele tanto insistia. E Jesus sabia que se ele invertesse o vetor de Paulo, ele seria um dos maiores divulgadores, não do cristianismo em si, mas do amor. Porque a eclesia em que fala Paulo nas suas cartas não representa as igrejas, as fundações físicas, embora a tradução literal seja essa. Eclesia somos nós aqui, eram as pessoas, a reunião em comunhão da fé, mas da fé verdadeira, da bondade e do amor. E tendo esse despertar com Jesus, Paulo renuncia de qualquer possibilidade de hierarquia social dentro do farisaísmo. Um dos povos mais orgulhosos da cultura hebraica, da raça hebraica. E nós, às vezes, nos achamos com a possibilidade de não nos movermos. Achamos que estamos fazendo muito com o pouco que estamos fazendo. Mas não porque isso não é relevante, é porque nós podemos fazer mais, sempre mais, caminhando em frente e sabendo que o progresso da evolução espiritual não pode ser parado. E estamos condenados, sim, à perfeição. À perfeição e ao retorno ao nosso Pai. E esse Espírito nos ensina que, embora pudesse ser o maior entre os homens, não adianta nada se não formos ninguém perante a espiritualidade, perante a nossa vida real. Porque o que nós vivemos aqui é uma viagem. E às vezes o viajante, quando a viagem é longa,
ele se esquece que está viajando, mas sabe no fundo da sua alma que a sua casa é a pátria espiritual. Diante desses esclarecimentos hoje, que saiamos daqui pensando nisso, de mesma forma que Paulo escreveu em uma das suas cartas: de vós, amados, esperamos coisas melhores. Os nossos mentores, os nossos guias, aqueles que convivem conosco, achamos também que nós podemos dar mais de nós mesmos. Por nós e por quem amamos. Porque a oportunidade é dada a todos nós. Muito obrigado a todos. Que possamos ir para as nossas residências, orando por aqueles que mais sofrem, nos asilos e nos orfanatos, nos hospitais, nas prisões, aqueles também que se encontram em situação de rua, ou aqueles que se entregaram à prostituição. Muito obrigado a todos pela atenção e graças a Deus. Obrigado, bondoso Iago, pelas mensagens divinas, mensagens esclarecedoras. Obrigado, mensageiro de paz, de amor, que nos envolveu com muito carinho, com esclarecimentos de nosso Evangelho, de nossa doutrina consoladora, com as passagens lindas do Gigante Deitado, de Chico Xavier, esses espíritos que são bem-aventurados, de limpo de coração, que continuam nos auxiliando no plano espiritual. Queridos irmãos, estamos chegando no momento final de nossa palestra. Vamos elevar o pensamento a Jesus, com a imagem linda de Jesus em Cafarnaum, com aquela vista linda, maravilhosa, do mar da Galileia, de águas claras e brandas, e Jesus trazendo o seu Evangelho, caminhando, nos auxiliando, curando as nossas imperfeições com amor. E só tem uma palavra de bondade com a sua superioridade. Todos aqueles que Jesus curou, Ele pediu e Ele orientou educadamente. A sua fé te curou. Que tenhamos, Senhor, fé na vida futura, que tenhamos, Senhor, a coragem de seguir o Mestre Jesus, através de suas orientações, através dessa doutrina consoladora, através de Jesus com seu jugo leve, pois Ele é a verdade, é o caminho, é o porto seguro de nossas aflições, que ampara nossos corações. Ó bondoso Senhor, só temos que agradecer. Só temos, Senhor, que genuflexionar em louvores e agradecimento por tudo que tem feito em nossas vidas, pela oportunidade nesse momento, por essa doutrina esclarecedora que nos conforta nossos corações e nos traz a certeza da vida futura. Obrigado, Senhor, pelas mensagens que recebemos essa noite e que possamos compartilhar o seu amor, a sua luz, todos aqueles que se aproximaram de nós. Que possamos também, Senhor, retornar para casa em segurança. E assim agradecemos tudo que tem sido feito e realizado em todos os momentos de nossa vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Queridos irmãos,